Exportação de soja do Brasil atinge 78 milhões e meio de toneladas no acumulado do ano e supera total de 2017. Agropecuária lidera aumento de 16,6% das exportações em outubro. Moagem de cana-de-açúcar atinge 21 milhões 290 mil toneladas na primeira quinzena de novembro. Exportações de suco de laranja recuam 21% nos primeiros 4 meses da safra 2018-2019. Olá, boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carma. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. E a gente começa falando sobre as exportações do Brasil feitas no mês de outubro. Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira mostram que o Brasil exportou no mês passado 16,6% a mais do volume total que exportou em outubro do ano passado. De acordo com a Fundação, foi o agronegócio que trouxe a maior elevação nestas exportações. Os números mostram que o agro cresceu mais de 35% nas exportações em outubro na comparação anual. Veja na coluna à direita quais foram os principais produtos do agro que favoreceram esse crescimento. A soja aparece em primeiro lugar, com vendas externas mais de 17% acima do registrado em outubro de 2017. O complexo carnes também teve um ótimo desempenho, crescendo mais de 15% no período. E em terceiro lugar apareceu a indústria extrativa, gerando um destaque neste ano de 2018, com crescimento de vendas de 32,9% em relação aos embarques feitos ao exterior. E por aqui falamos sobre mercado financeiro, o dólar que opera em movimento de queda nesta terça-feira, após 5 altas seguidas e com o Banco Central atuando para melhorar a situação, acalmar a situação do mercado devido ao cenário externo mais turbulento. Você vê comigo como está sendo negociada a moeda norte-americana neste momento no mercado financeiro brasileiro, uma queda aí de 0,76% para o dólar comercial no Brasil, que está sendo vendido a R$ 3,88 mais 7. E como nós falávamos agora há pouco, o dólar opera em movimento de queda nesta terça-feira, com a atuação do Banco Central para acalmar o mercado em meio ao cenário turbulento no cenário externo. Sobre este assunto, nós vamos lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior, que já está a postos. Boa tarde, Puga. Como está esse cenário externo que influencia no mercado financeiro brasileiro? Olha, o que ocorre neste momento é uma saída também de recursos do país rumo aos outros países, né? Ou seja, nós temos uma saída de recursos do Brasil rumo a outros países, isso também provoca aí uma movimentação maior no mercado de dólar. Bom, o dólar subiu ontem quase 2,5% e fechou no maior patamar frente ao real desde o começo de outubro. Bom, há um fluxo de saída de recursos, um ambiente de certa aversão ao risco lá no exterior e cautela com o cenário político local, né? Embora haja uma sensação positiva em relação ao novo governo, a verdade é que há, sim, algumas preocupações. O dólar, portanto, vamos lembrar, subiu ontem 2,49%, chegou aos R$ 3,92 e agora há pouco vinha em baixa. E vinha em baixa por quê? Porque daqui a alguns minutos, Carlas, nós teremos 2 leilões de linha que serão feitos pelo Banco Central. Resumindo, o Banco Central vai ofertar daqui a alguns minutos 2 bilhões de dólares para o mercado. São leilões raros, não são leilões que ocorrem, é dinheiro novo entrando no mercado. Tudo isso deve e está provocando um recuo do dólar. Daqui a pouquinho nós teremos o resultado dessas operações. Agora, os analistas se dividem sobre esse leilão, viu? Depois do dólar subir aí 2,5%, quase 2,7%, descolado do que ocorria com o dólar frente a outras moedas de países emergentes como o Brasil,
O fato é que há quem acredite que nós teremos aí dificuldade para manter o dólar em patamar mais baixo. O Banco Central costuma realizar leilão em linha sempre no final do ano, né? Porque as empresas estrangeiras remetem lucros para o exterior, portanto é natural, há uma necessidade no mercado de oferta de dólares para que essas empresas possam fazer o envio, né, para fora do país desses seus recursos. Mas o Banco Central tem usado o chamado swap cambial, quando o real mostra um comportamento muito descolado do que ocorre com outros países. Ou seja, toda vez que o real, frente ao dólar, tem um movimento diferente do que ocorre lá fora com outros países, como moedas da Argentina, da Turquia, da África do Sul, nós também atuamos aqui, o Banco Central atua para proteger a moeda. Bom, e o que acontece enquanto o dólar vai patinando aí na faixa de R$ 3,90, né? O índice Bovespa iniciou a sessão de hoje mostrando que o mercado acionário opera no positivo, né? As ações de bancos operavam em alta nesta manhã, recuperam parte do que perderam ontem, destaque para o Banco Itaú, que sobe quase 1%, o Bradesco sobe mais de 1,10%, alta também para o Banco do Brasil, né? Que subia pouco, mas subia 0,88%. Petrobras também vem em alta, em função de alteração no mercado de petróleo, mas a Vale continua perdendo bastante. Então, nosso índice Bovespa só sobe pouco mais de 0,5%, até agora subiu um pouco mais de 0,60%, 86 mil pontos aproximadamente, sai daquela faixa de 85 mil pontos, mas só não sobe mais porque as ações da Vale continuam em baixa. Agora há pouco as ações da Vale perdiam cerca de 1%, né? Portanto, o que nós temos no mercado financeiro é ainda uma acomodação, esperando daqui a alguns minutos o resultado dessa operação do Banco Central, que vai ofertar ao mercado 2 bilhões de dólares. Carla? Tá certo, Pulga. E olha só, logo mais aqui no Agricultura BR traremos as informações sobre os dados divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior e Serviços sobre as exportações de soja no Brasil, que no acumulado do ano de janeiro a novembro, até a quarta semana de novembro, já acumulam um volume bem maior do que todo o ano de 2017. E ontem à tarde, as alfândegas da China divulgaram dados que mostram que a China duplicou as importações em outubro em relação a outubro do ano passado da soja brasileira. Pulga, então essas exportações aumentaram devido à China? Devido à China mesmo, principalmente em função da China. Veja, as importações chinesas de soja brasileira quase que dobraram em outubro em relação a outubro do ano passado. Os dados foram divulgados, como você disse, pela alfândega chinesa, pelas autoridades de alfândega chinesa, alfandegárias, né? E os compradores, na verdade, estão preocupados com a escassez de soja diante dessa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Para se ter uma ideia, em outubro, cerca de 94% dos 6 milhões, quase 7 milhões de toneladas de soja que a China adquiriu vieram do Brasil. Bom, no ano passado eles compraram cerca de 3 milhões e 400 mil toneladas em outubro. Agora compraram, né, quase 6 milhões e 700 mil toneladas. Esses embarques feitos pelo Brasil de soja rumo à China são atípicos, né, mas vai levar o Brasil a atingir aquele recorde que você citou agora há pouco. Nós devemos aí beirar as exportações de soja perto de 80 milhões de toneladas, o que seria pela primeira vez na história um número tão grande, embarcar 80 milhões de toneladas de soja. Agora, vamos explicar o que acontece, né? Normalmente a China recebe a maior parte da sua soja no quarto trimestre, quando a safra brasileira está se desenvolvendo. Mas os chineses agora evitam aquela soja americana. Eles compram essa soja nos Estados Unidos, normalmente no quarto trimestre, mas agora eles evitam porque há uma taxação chinesa para a soja que vem dos Estados Unidos, né? Uma taxação de 25%. Então os chineses evitam comprar essa soja, lógico, sobretaxada, né? Para se ter uma ideia, as importações chinesas de soja dos Estados Unidos, elas desabaram, viu? Elas caíram de 1 milhão e 330 mil toneladas para apenas 67 mil toneladas. Veja, deixaram de comprar muita soja dos Estados Unidos. Agora, isso traz, lógico, uma expectativa positiva para o produtor de soja do Brasil? Traz sim, né? Mas vale lembrar que a soja
importada pela China já tem sua compra diminuindo, né? A China importou menos soja em outubro quando comparado a setembro, porque lá os estoques já estão muito elevados, né? Na verdade, a compra acentuada de soja brasileira aumentou os estoques chineses, né? Que precisam, lógico, dessa soja, principalmente para alimentar o maior rebanho de suínos do mundo, né? Vale lembrar aí que os estoques nacionais de soja alcançaram um recorde agora no início de outubro, eles têm 9 milhões de toneladas, enquanto os estoques de farelo de soja também foram maiores do que anos anteriores. As importações de soja da Rússia em outubro foram pequenas, 93 mil toneladas, uma alta de 60% do que importavam antes, ou seja, eles estão comprando também de outros países, né? Então, os estoques de soja na China estão muito altos. Olha, a China trouxe quase 128 mil toneladas de soja do Uruguai agora no mês de outubro. Comprou menos, porque comprou anteriormente, no ano anterior, no mesmo período, mais de 258 milhões de toneladas. As importações de soja da Argentina foram 33 mil toneladas, bem abaixo daquelas 772 mil toneladas compradas no mesmo mês do ano passado. Ou seja, já há uma redução da compra da China em função de estoques elevados. Portanto, há uma euforia, de fato, no mercado de soja, os prêmios são mais altos, mas os estoques lá sobem muito. Por isso, as compras já diminuíram agora em outubro. De qualquer maneira, o Brasil vendeu muita soja para a China e deve continuar vendendo soja para a China, salvo alguns problemas, né? Então, temos fatores que mostram movimento positivo para a soja, mas algumas notícias dão conta de que devemos começar também a ficar atentos para outros fatores. Bom, o Brasil comemora, vamos lembrar, né, aumento das exportações de carne suína, que cresceram mais de 8% em outubro. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou isso hoje, né? Destaque para os mercados que apresentam maior crescimento de compra de carne suína foi a China, que comprou 131.100 toneladas em 2018, ou seja, comprou 25% do total que o Brasil exportou em outubro. Agora, essa é uma boa notícia? É. E por que está ocorrendo um aumento acentuado das importações chinesas de carne suína? Porque a China enfrenta um problema do avanço da peste suína africana em seu país. E já há estimativas de que pode deixar de produzir 5 milhões de toneladas de carne suína. Portanto, vai importar essa carne suína do Brasil. Mas se vai importar e não tem como produzir, já que boa parte do rebanho é dizimada pela peste suína africana, de outro lado, talvez não demandasse tanta soja como a princípio se planejou. Portanto, o que ocorre agora é a perspectiva de preocupação para quem trabalha com soja também. Talvez as compras chinesas caiam um pouco nos próximos meses em função da falta de necessidade de importação tão grande e de estoques tão altos lá. Por isso, sou agricultor de olho na informação, o que está muito bom agora pode não ser tão bom no ano que vem. Não significa uma redução acentuada, mas significa que sojicultor deve ficar sempre de olho nos números e no noticiário para saber a movimentação do mercado e encontrar o melhor momento para fazer um bom negócio. Carla? E, Pulga, ainda falando sobre China, só que sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Eles tentaram um acordo nesta semana, mas parece que ainda há um impasse, é isso mesmo? É isso mesmo. Não há tanta expectativa positiva em relação a um futuro acordo comercial entre Estados Unidos e a China, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que espera seguir em frente com aumento de tarifas contra produtos chineses. As tarifas agora estão em torno de 10%, ele pretende subir para 25% e repetiu essa ameaça de taxar as importações restantes da China, né? A entrevista foi concedida pelo presidente Donald Trump ao Wall Street Journal, 4 dias, veja, antes de uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping na Argentina. Ele afirmou, inclusive, Donald Trump, que é altamente improvável que ele aceite o pedido da China de segurar essa alta nas tarifas de produtos chineses. Elas entram em vigor agora a partir de 1º de janeiro. O único acordo, disse Trump, seria que a China tem que abrir seu país para a competição dos Estados Unidos. Em relação a outros países, cabe a eles, mas ele se interessa pela abertura da China para produtos norte-americanos. E se isso não ocorrer como Donald Trump deseja, ele pretende ampliar, aumentar a tarifação a produtos chineses. Resumindo, o acordo que a princípio poderia sair agora, no final de semana, lá em Buenos Aires, no encontro do G20, dos 20 maiores países
maiores economias do mundo, né? Provavelmente ficará para mais adiante. E isso alimenta aí especulações de que o mercado sofrerá turbulências no ano que vem. De olho na informação, porque o que ocorre lá fora em função dessa guerra comercial China e Brasil, repito mais uma vez, vai interferir e muito no seu negócio, no homem que atua no agronegócio brasileiro. De olho na informação. Carla? Obrigada, Pulga. Nós continuamos de olho na informação por aqui, porque agora é hora de ver sobre soja. Acompanhe agora com a gente mais detalhes sobre as exportações de soja feitas pelo Brasil ao longo de todo o ano de 2018. Como já foi falado aqui hoje, o Brasil exportou 10 milhões de toneladas a mais já na comparação com todo o ano de 2017. De acordo com dados apresentados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil exportou de janeiro até a quarta semana de novembro o total de 78 milhões e meio de toneladas do grão. As estimativas para 2018, segundo algumas fontes de mercado, acreditam que o país chegue a superar os 80 milhões de toneladas. Os embarques estão mais fortes esse ano, como a gente viu por aqui, por conta da China, que tem comprado mais do Brasil ao invés dos Estados Unidos. E ainda de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior e Serviços, o faturamento dessas exportações de soja já ultrapassam 1,5 bilhão de dólares, conforme você confere comigo na sua tela. Segundo a SECEX, até a quarta semana de novembro, contando com 15 dias úteis, o Brasil exportou 4 milhões e 20 mil toneladas de soja em grãos, com faturamento de 1 bilhão 580 milhões de dólares. Vamos agora para os valores pagos pela saca da soja hoje no Brasil. A apuração é da Grãos Corretora. No Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, valor pago por cada saca de 60 quilos hoje está em R$ 82. E o estado de Mato Grosso do Sul já praticamente está com o plantio de soja encerrado nas áreas estimadas pelas secretarias de comércio. Você vê comigo na sua tela como está o plantio de soja no estado de Mato Grosso do Sul, que já está em 98,1% da área semeada, de acordo com o levantamento da Semagro, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul. A porcentagem representa um total que deve chegar a 2.840.000 hectares, 140 mil a mais em relação à safra anterior, um recorde em termos da área plantada no estado de Mato Grosso do Sul. Essa expansão, que já é verificada há 4 anos, tem ocorrido essencialmente em áreas de pastagem que foram convertidas em áreas para agricultura. E agora nós vamos direto para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende como fica o clima para a região centro-oeste do país. Juliana, seja bem-vinda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carla. Olha, tem previsão de chuva ganhando força nesses próximos dias em áreas produtoras da região centro-oeste. As condições de umidade do solo seguem bastante elevadas nos 3 estados. No Mato Grosso do Sul, a umidade andou caindo nesses últimos dias porque as chuvas acabaram migrando um pouco mais para o norte do país, mas nada que acabe trazendo transtornos para os produtores na região. E a expectativa é de mais chuva nesses próximos dias. Até o comecinho de dezembro, chuvas mais fortes entre Mato Grosso, região oeste e também sul do Mato Grosso do Sul e até o norte de Goiás. Nessas áreas onde a chuva é um pouco mais intensa, pode vir até em forma de temporais, tanto que o volume de água no norte do Mato Grosso é bastante elevado, pode alcançar até 100 milímetros somente no decorrer desses próximos dias. Então, de forma geral,
toda a região centro-oeste vai receber muita instabilidade já nesses próximos dias. Por alguns momentos essa chuva é um pouco mais intensa, mas de forma geral os acumulados variam de 30 a 50 milímetros. No decorrer da semana seguinte, chuva ainda mais forte entre o norte de Goiás, todo o estado do Mato Grosso. E aí, conforme as instabilidades migram para Goiás e Mato Grosso, diminuem bastante no estado do Mato Grosso do Sul. E essa chuva toda ainda segue bastante influenciada pelos ventos em altitude que transportam muita umidade para a região e aí acabam aumentando também a formação de nuvens carregadas. Chuva em forma de temporais entre Goiás e Mato Grosso, com acumulados de 70 até 100 milímetros, enquanto que no Mato Grosso do Sul, predomínio até de um tempo mais seco no comecinho do mês de dezembro, com aquelas pancadas típicas de primavera que acontecem entre a tarde e a noite, mas que são de fraca intensidade. E até pelo menos o dia 12 do mês de dezembro tem previsão de chuva forte no Mato Grosso, Goiás também, e as chuvas ainda vão seguir mais enfraquecidas no Mato Grosso do Sul no decorrer dessa primeira quinzena do mês de dezembro. Então, em áreas produtoras de Goiás e Mato Grosso, os produtores ainda podem ter alguns problemas em relação ao andamento, até o manejo das atividades no campo, por conta do excesso de chuva, que pode inviabilizar, então, as atividades no campo na região. No Mato Grosso do Sul, cenário de chuvas mais fracas, então, esse cenário não atrapalha os produtores da região do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós seguimos falando de soja por aqui, agora acompanhando o mercado futuro do grão. Lá em Chicago, a soja iniciou a semana com forte queda. A gente acompanha como estão os negócios no dia de hoje. Soja recupera parte da queda registrada ontem. Lembrando que nesta segunda-feira, soja caiu muito em Chicago por conta da esperança que vai acabando em relação a algum acordo comercial entre Estados Unidos e China. Os contratos com vencimento em janeiro vêm agora a $8,65 por bushel. Posição de março, $8,79. Soja para entrega em maio vem a $8,93 por bushel, enquanto os vencimentos para julho, $9,05 por bushel, com as posições subindo cerca de 3 centavos de dólar neste momento. E a hora de intervalo comercial por aqui. Veja ainda nesta edição que as exportações de milho pelo Brasil estão mais fracas. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vê que a moagem de cana na região centro-sul do país atinge mais de 21 milhões de toneladas na primeira quinzena de novembro. Nós voltamos já. Já estamos de volta agora para trazer em destaque o mercado do milho. Os dados de exportação divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta última segunda-feira mostram que as exportações de milho do Brasil nesse ano de 2018 estão mais fracas. Esse volume mais baixo tem a ver com 2 fatores. Uma safra menor, que sofreu influência do clima adverso em algumas regiões produtoras importantes, como Mato Grosso do Sul e Paraná, e também a respeito do tabelamento de fretes, que acabou atrapalhando o escoamento da safra, com muitos produtores optando por permanecer com o produto. Dados divulgados, portanto, pela Secretaria mostram os seguintes números. Novembro, até a quarta semana, trouxe o embarque de 2.900.000 toneladas do cereal apenas. Considerando o ano todo de 2018 até a quarta semana deste mês de novembro, o embarque chega a 18.700.000 toneladas do cereal. Na comparação com o ano passado, há um volume de embarques bem inferior, já que até a quarta semana de novembro de 2017, o Brasil havia enviado 21.700.000 toneladas de milho para países compradores. E Mato Grosso é o estado que ocupa o 6º lugar no ranking de maior exportador de grãos do Brasil. Valdir Pacheco traz mais informações. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços fechou o balanço das exportações brasileiras entre janeiro e outubro deste ano, que coloca Mato Grosso como o 6º estado que mais exporta no Brasil, respondendo por 6,9% das vendas nacionais feitas para fora do país. No período, Mato Grosso já soma 13,8 bilhões de dólares de exportação e a balança comercial tem 12,5 bilhões de dólares de saldo, o
O crescimento das vendas internacionais em relação ao mesmo período do ano passado é de 8,6%. De janeiro a outubro de 2017, Mato Grosso contabilizava 12,7 bilhões e a balança comercial tinha saldo de 11,4 bilhões de dólares. Destes valores, a soja em grão corresponde a 55% das exportações. Farelos e resíduos da extração de óleo respondem por 14% do resultado e a venda de milho em grãos por outros 14%. A carne, que deverá crescer após o fim do embargo russo, tem 6,5% das participações nas vendas externas. A China, que estava receiosa com as eleições no Brasil, é o destino de 36% das exportações, com vendas de quase 5 bilhões de dólares, que representa uma variação positiva de 8% em relação ao mesmo período. O Irã aumentou a participação em 42% e chegou à casa de 1 bilhão de dólares, com compras principalmente de milho, tornando-se o segundo maior parceiro comercial de Mato Grosso, com 7,4% da participação. Holanda, Tailândia e Espanha fecham o ranking dos 5 maiores compradores do estado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. De olho agora no mercado futuro do milho, a gente vai até a Bolsa de Chicago acompanhar como estão os negócios nesta terça-feira. Milho vem operando no dia de hoje sem alteração nas posições de mais curto prazo. A gente observa uma leve queda nas posições de maio e julho, mas as mais próximas vêm na total estabilidade. Milho negociado em Chicago para entrega em dezembro opera agora $3,56 por bushel. Posição de março vem a $3,68. Maio de 2019 negocia o bushel do cereal a $3,75, enquanto a posição de julho, $3,82 por bushel. E a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, divulgou hoje, terça-feira, o relatório de acompanhamento quinzenal da safra de cana-de-açúcar na região centro-sul do país e aponta que a moagem da cana na região teve uma queda de mais de 9% na primeira quinzena de novembro em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Única, você vê comigo na sua tela, que as regiões produtoras de cana-de-açúcar tiveram moagem de 21.290.000 toneladas na primeira metade de novembro, uma queda de 9,18% sobre o resultado da mesma quinzena de 2017. No acumulado deste ano safra, que conta de abril até novembro, até o dia 15 de novembro, o processamento chegou a 529.650.000 toneladas, uma queda de 4,55% sobre o valor observado em igual período do ciclo anterior, que era de 554.890.000 toneladas de cana. A produção de açúcar nessa primeira quinzena de novembro também aponta uma redução em relação ao ano passado. A queda chega a quase 30%. De acordo com dados da Única, então, a região centro-sul do Brasil produziu, na primeira quinzena deste mês, 879.750 toneladas do adoçante. O recuo também é observado no acumulado desse ano safra, começando em abril. Até agora, a região centro-sul produziu 25.230.000 toneladas de açúcar, mostrando uma queda de quase 27% na comparação com o ano passado. Já em relação ao etanol, houve um aumento de 1,37% na produção nesta primeira quinzena de novembro, mostrando então que é uma safra mais alcooleira. Você confere comigo na sua tela dados que a Única trouxe sobre a produção de etanol na região Centro-Sul em novembro e que até o dia 15 foram produzidas no total do etanol, 1 bilhão e 80 milhões de litros até o dia 15 de novembro. A produção de etanol acumula alta de 19,44% na safra desde abril até novembro, dia 15 de novembro desse ano, alcançando 28 bilhões 340 milhões de litros de etanol.
Apesar de uma moagem mais fraca nesse ano na comparação com o ciclo passado, ela segue acontecendo nas regiões produtoras de cana da região centro-sul do Brasil. Vamos saber então se o clima colabora para a atividade de colheita e para aquelas lavouras que estão em desenvolvimento? Voltamos a falar com a Juliana Rezende. Juliana, boa tarde para você. Como fica o clima então para a região centro-sul do país daqui para frente? Olá, boa tarde, Juliana. Olha, para os produtores de cana-de-açúcar, o cenário deve melhorar ainda mais, porque com as chuvas migrando para as áreas mais ao norte do país, a gente vai ter o enfraquecimento das instabilidades no centro-sul brasileiro. As condições de umidade do solo caíram um pouquinho em áreas de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas ainda seguem bastante elevadas. O cenário agora para esses próximos dias é de chuva ainda bastante abrangente. Nada muito volumoso, as instabilidades então vão seguir atuando em grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do país, como é muito normal para esta época do ano, mas a tendência então não é de chuvas volumosas que atrapalhem o andamento da colheita e até da moagem da cana-de-açúcar. E conforme nos aproximamos do comecinho do mês de dezembro, entre os dias 13 e 7, já na primeira semana do mês de dezembro, expectativa de chuvas bastante enfraquecidas na região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Porque, conforme eu falei, as chuvas vão migrar para as áreas mais ao norte do país e aí sim, as chuvas vão perder intensidade em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul. Onde ainda vai chover de forma mais expressiva e até com forte intensidade é em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Nessas áreas produtoras de cana-de-açúcar, os produtores podem ter ainda muitos transtornos e paralisações em relação à moagem e também à colheita das lavouras de cana-de-açúcar da região. A expectativa, então, é de muita instabilidade, perdendo força em áreas produtoras do centro-sul do país, áreas produtoras de cana-de-açúcar também. Isso melhora bastante, então, o andamento das atividades no campo, favorecendo o andamento da colheita e moagem da cana-de-açúcar já no decorrer dessas próximas semanas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja no próximo bloco por aqui. Boa fase para a cultura da goiaba anima produtores do interior de São Paulo. E ainda nesta edição você confere que as exportações de suco de laranja recuam 21% nos primeiros 4 meses da safra 2018-2019. A cultura da goiaba está passando por uma boa fase esse ano. E é por isso que no interior de São Paulo os produtores estão otimistas com a safra. As informações agora com Gustavo D'Angelo. São Paulo é líder na produção nacional de goiaba. São cerca de 150 mil toneladas por ano. Na região de Araçatuba, as primeiras goiabeiras foram plantadas em 1975, mas o ataque de pragas e o excesso de oferta atrapalharam tudo. Segundo produtores, o preço foi um grande problema de 1990 a 2000, não pagando nem a mão de obra. Só que o tempo passou e a fruta voltou a ganhar importância. Quem adotou os manejos corretos e conseguiu permanecer na atividade, agora está lucrando. Hoje tem produtor conseguindo vender o quilo por até R$ 2,30, sendo que o custo de produção é de apenas 50 centavos. Especialistas explicam que o segredo para chegar a essa margem de lucro é investir no manejo. A poda contínua dos galhos ajuda na florada. Em cada ramo, deve ficar apenas uma goiaba. Isso deixa mais espaço e faz a fruta crescer mais. As goiabas também devem ser ensacadas para ficarem protegidas de insetos e fungos, além de evitar a exposição direta ao sol, o que garante uma aparência mais bonita. Outro cuidado é irrigar pelo menos 3 vezes por semana em época de estiagem. A roçagem ecológica é fundamental. Toda a grama cortada deve ser lançada em direção ao tronco e, com o tempo, forma uma importante camada morta. Ela garante temperatura ideal, nutrientes e umidade. As exportações brasileiras de suco de laranja apresentaram queda de 21% nos 4 primeiros meses da safra 2018-2019 em relação ao mesmo período da safra anterior. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior e Serviços, as exportações de suco de laranja entre os meses de julho e outubro tiveram um volume embarcado totalizando 309.700
163 toneladas do suco de laranja concentrado e congelado, na comparação com a safra 2017-2018, quando no mesmo período tinham sido exportadas 393.340 toneladas. Em relação ao faturamento, as exportações somaram um total de 589,5 milhões de dólares, uma queda de 16% em relação ao valor do mesmo período do ano passado, quando a receita arrecadou 699 milhões e 200 mil dólares. As regiões paulistas de Porto Feliz e Campinas devem dar início à colheita da uva Niágara ainda neste mês. A expectativa é de uma baixa oferta da fruta, que deve trazer elevação dos preços. Mesmo com o início da safra ainda nesta segunda quinzena de novembro, a previsão é de que o volume colhido seja pequeno em ambas as praças, o que deve elevar os preços recebidos pelos produtores que conseguirem colher neste período pré-festividades. Vale ressaltar que em novembro, os valores costumam ser maiores do que no período entre dezembro e janeiro, cenário que pode ser ainda mais enfatizado neste ano, visto que a produção deve ser reduzida. Conforme colaboradores do Hortifruti CPEA, a baixa oferta esperada é resultado das intempéries climáticas que marcaram as podas da Niágara entre julho e agosto, quando foram relatados, inclusive, episódios de geada negra na região de Campinas, além de fortes chuvas e baixas temperaturas por algumas semanas. Outro fator que também pode impulsionar os valores da fruta é o encerramento da safra de Pirapora, em Minas Gerais, antes do início da colheita no estado de São Paulo, o que resultaria em uma janela de oferta de alguns dias. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E atenção, você, produtor da região sudeste do país, a partir de agora nós destacamos a previsão do tempo para a sua região, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Juliana. Olha, tem previsão de chuva ainda na região sudeste, muito comum para essa época do ano as pancadas que acontecem entre a tarde e a noite, após um dia bastante quente, com temperaturas em elevação. A situação de umidade do solo segue bastante elevada em grande parte da região sudeste, com índices de umidade que passam de 70% a 80% em áreas produtoras da região. E para os próximos dias tem mais previsão de chuva, não devem ser pancadas muito intensas até o dia 2 de dezembro, mas são pancadas que ainda garantem a manutenção dessas condições de umidade do solo para grande parte do sudeste. O volume de água varia de 15 a 30 milímetros na maior parte da região. A partir da semana seguinte, a chuva começa a perder intensidade entre São Paulo, metade sul mineira e migra cada vez mais para o norte da região. Então, o norte de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo vão receber pancadas bem fortes, com potencial para temporais, volume de água também bastante elevado, tanto que tem risco até para alguns transtornos em grande parte do norte mineiro, com acumulados de até 100 milímetros. Essa chuva toda atrapalha o andamento das atividades no campo, mas, por outro lado, ainda acaba aumentando ainda mais as condições de umidade do solo. E nas áreas mais ao sul da região, chuvas então enfraquecendo entre São Paulo, sul de Minas Gerais. O predomínio vai ser de tempo mais seco entre os dias 13 e 7 de dezembro. Por enquanto, é o sol que vai brilhar forte em grande parte do interior do estado de São Paulo, garantir uma semana então bem quente, com temperaturas elevadas entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Já a partir do dia 8, a gente volta a ter instabilidades voltando a atuar entre São Paulo, sul de Minas Gerais. A chuva volta a se espalhar, então, por grande parte da região sudeste. Chuva perde intensidade no norte mineiro, já não tem mais risco para chuva tão forte. E aí, de forma geral, a gente termina, então, a primeira quinzena do mês de dezembro com chuvas bastante abrangentes na maior parte das áreas produtoras da região sudeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E daqui a pouco, então, tem a previsão do tempo para o telespectador da Bahia. E todos podem participar aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp. O número aparece embaixo do seu vídeo, é o 67996562266. O Agricultura BR volta já. O agronegócio é o setor da economia do Brasil que mais impulsiona o país. Ele responde por 1/4 do PIB do Brasil. Se não fossem os entraves logísticos, essa contribuição poderia ser ainda maior. Para tomar frente destes desafios do agronegócio, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o programa AgroMais.
E quem explica pra gente melhor sobre este programa é o Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. E por aqui é hora de mais um quadro Agricultura BR Responde, que se você ainda não participou, participe com a gente enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é 67996562266. Hoje nós temos uma pergunta que veio lá da Bahia, você confere comigo na sua tela, é do Raimundo, do município Central, lá do estado da Bahia. Ele diz: boa tarde, gostaria de saber se há regularidade de chuva no mês de dezembro para a Bahia. Raimundo, nós respondemos agora com você, né, Ju? É isso mesmo. E eu vou chamar a outra Ju, a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, para trazer os destaques, então, para a Bahia nos próximos dias. Juliana, vai ter regularidade, então, dessas chuvas para esse período? Ainda o mês de dezembro vai ser marcado por irregularidade das chuvas na região central da Bahia, porque a gente começa o mês com chuvas bastante intensas. Já nesses próximos dias temos bons episódios de chuva avançando pela região central da Bahia até o dia 2 de dezembro. E aí na primeira quinzena do mês de dezembro essa chuva vai ganhar ainda mais intensidade. Os ventos em altitude transportam muita umidade para a região e a gente vai ter bons episódios de chuva com acumulados elevados de 70 a 100 milímetros entre o período do dia 3 até o dia 7 de dezembro. A partir da semana seguinte, a chuva até perde um pouquinho mais de intensidade, mas ainda segue de forma bastante expressiva no decorrer dessa primeira quinzena do mês de dezembro na região central. Só que a segunda quinzena do mês de dezembro já promete ser bem diferente do que a primeira quinzena do mês. A expectativa é que a segunda quinzena do mês de dezembro já comece com predomínio de tempo mais seco, chuvas mais fracas e bastante regulares na região central da Bahia. E aí o mês de dezembro deve terminar com chuvas voltando a acontecer na região de forma um pouco mais frequente e também alcançando até o comecinho do mês de janeiro. Então, dezembro deve ser marcado por chuvas bastante expressivas e frequentes nessa primeira quinzena do mês. A segunda quinzena já terá períodos de tempo mais seco, de forma mais expressiva e até duradouro. E aí, no finalzinho do mês, que a gente volta a ter alguns episódios de chuva na região central da Bahia e grande parte do estado também volta a receber chuvas mais frequentes e também duradouras na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Então está aí, Raimundo, a sua resposta e a resposta para todo o pessoal da Bahia, como se fica chover, se vai chover, se não vai chover. Mas para você, telespectador, que também tem alguma pergunta, mas que não seja em relação à previsão do tempo, tem perguntas em relação a áreas técnicas, manda aqui para a gente também pelo nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos procurar pessoas qualificadas para responder às suas perguntas, para que você tire todas as suas dúvidas no quadro Agricultura BR Responde. E veja no próximo bloco, evento em São Paulo leva a inovação à pecuária leiteira. E ainda você confere as novidades do Showtech 2019. O Agricultura BR volta já. A Fundação MS realiza em janeiro, em Maracaju, o Showtech 2019, a feira que abre o calendário de eventos técnicos agropecuários do país. O Alex Meloto, ele que é diretor executivo da Fundação, tem um recado para você.
Olá pessoal, eu sou Alex Meloto e estou aqui para convidar vocês para um dos mais importantes eventos do calendário agropecuário brasileiro, o Showtech, que acontece todos os anos em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Em 2019, a feira acontecerá de 16 a 18 de janeiro e nós trazemos uma programação técnico-científica repleta de novidades. É a oportunidade de ver as tecnologias em campo, de acompanhar os últimos lançamentos tecnológicos do setor agropecuário. E será realizado nesta sexta-feira em São Paulo a final do Idea for Milk. É a terceira edição do desafio das startups voltadas para a pecuária leiteira. E Walter Puga Júnior conversou com o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo Martins, sobre este evento. Acompanhe. Paulo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez participar da nossa programação no Canal do Boi. E vamos falar sobre esse projeto que ocorre agora na próxima sexta-feira, que é o Ideas for Milk. O que são, na verdade, essas ideias para o leite? Então, é um desafio de startups que nós estamos promovendo, e isso começou lá atrás, no início do ano, quando 25 universidades foram mobilizadas, e através das universidades nós mobilizamos os jovens, e os jovens estão sendo levados a criar empresas para poder fazer com que a tecnologia que a Embrapa e as próprias universidades geram, e que são, em geral, meio difíceis de serem aplicadas, elas fiquem simplificadas indo para o smartphone, indo para o celular. O que não está no celular, não está mais no mundo. E para fazer essa ponte, Puga, só tem um personagem, é o jovem. Para que isso aconteça, nós conseguimos uma aliança muito interessante. Além das universidades e da Embrapa, estão participando os laticínios, grandes laticínios, as empresas de insumos e também as empresas de tecnologia de informação e comunicação. Então nós estamos colocando no mesmo ambiente agrônomo, veterinário, zootecnista, o pessoal de engenharia de computação, economista, administrador e jovem. É um negócio maravilhoso, quem vai sai energizado, sai remoçado, porque é muito bom você conviver com meninos que estão sonhando, eles não querem mais saber de carteira assinada, eles querem ser realizadores. E esse evento que vai acontecer aqui em São Paulo, na sexta-feira, de 9 horas até 4h30, vai ser, na verdade, um evento de apresentação das diferentes propostas que foram selecionadas ao longo do ano. Ou seja, esses jovens apresentam todas as suas ideias e essas ideias serão julgadas, vamos dizer assim. Como elas serão aproveitadas, essas ideias, esses projetos? Olha que interessante. Cada equipe, são só 7 que nós escolhemos, 2 do Rio Grande do Sul, uma do Paraná, uma de São Paulo, uma de Minas e uma do Rio Grande do Norte e uma de Goiás, Distrito Federal, que eles fizeram juntos. Esse pessoal tem 10 minutos para apresentar a ideia deles, 10 minutos apenas, tem 20 minutos de perguntas. E quem é que vai perguntar? O pessoal que é do setor, empresários, executivos, investidores. E depois desse processo de sabatina, que cada um só meia hora, eles dão notas. E qual que é o objetivo? É, na verdade, criar uma integração entre todos eles e os jovens. Você sabe qual que é o prêmio que nós vamos dar? 0. Não tem 1 centavo de prêmio. O que tem, na verdade, é isso, a possibilidade deles mostrarem o seu produto, e já tem alguns que têm empresas que começaram há 1 ano atrás e já está valendo 19 milhões de reais, é criar mercado para esse pessoal. Então, nós estamos, na verdade, criando uma agenda positiva para o leite. É o primeiro evento que nós estamos fazendo no Cubo. O Cubo é um prédio de 12 andares aqui em São Paulo, só dedicado a startups. É o primeiro evento só de agronegócio que vai acontecer lá e vai acontecer com o leite. E nós estamos convidando todo mundo, o seu pessoal, as pessoas que assistem o seu programa e o Canal do Boi, para estarem lá conosco, para assistirem e verem ao vivo que a transformação digital já chegou no mundo do leite. Bom, para você que está chegando agora, o Ideias para o Leite movimentou jovens, vamos repetir, movimentou jovens ligados a startups que trabalham com tecnologia da informação, smartphone. Agora, esses aplicativos que esses jovens fazem, estão produzindo, esses 7 que foram selecionados, eles utilizam o conhecimento que foi desenvolvido lá na Embrapa Gado de Leite, lá em Juiz de Fora. É isso? O que esses produtos podem ajudar? No que eles podem ajudar os produtores rurais? Olha, tem desde solução como conforto animal.
Então, tem lá um aplicativo muito interessante que os jovens, eles monitoram através de sensores os animais, as vacas. E aí eles conseguem, por exemplo, prever se o animal está com algum problema, se ele está se movimentando muito, isso é sinal de que tem problema. Tem um outro que consegue interpretar doenças, por exemplo, mastite, 3 dias antes da infecção efetivamente acontecer, porque o animal também muda o seu comportamento e muda a temperatura. Tem proposta de monitoramento da cadeia do leite, tem proposta de combate à fraude do leite, tem propostas de fazer a gestão da própria propriedade. Tudo isso são coisas assim profundamente aplicadas e não é só a Embrapa Gado de Leite que está gerando isso. Na verdade, é o mundo do leite. Nós estamos completando 100 anos de universidade brasileira. Ela deu muita contribuição ao Brasil. Ela formou você, me formou, ajudou a Embrapa a ser o que é. E então, assim, não é um monopólio do conhecimento da Embrapa, não. Ao contrário, é um compartilhamento, nós estamos na fase de compartilhar. É um compartilhamento de conhecimento para facilitar a atividade que é mais difícil de fazer gestão, que é o gado de leite. Por quê? Porque a vaca ela é muito sensível, ela é profundamente inteligente. E mais do que isso, o produtor, além de entender da vaca e da bezerra, tem que entender do grão, tem que entender de ambiência, tem que entender de doença. Então, entender de tudo isso é muito difícil. Tem uma maneira de fazer isso, que é com inteligência e com precisão. Inteligência significa ter dados e precisão significa ter aplicativos que te dê no ponto o que você tem que fazer. É isso que nós estamos contribuindo para o produtor de leite, universidade, Embrapa, empresas de tecnologia de informação e comunicação, como as grandes, Microsoft, IBM, Cisco, que descobriram o leite, e as grandes empresas de laticínios que também estão conosco. Bom, você acabou de ouvir aí o recado, né, da Embrapa Gado de Leite lá de Juiz de Fora, Paulo Martins, que é chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, e esse evento que ocorre em São Paulo nesta sexta-feira agora, né, início já início do final do ano, vamos dizer assim, final do mês, né? Isso. Que é o Ideas for Milk, Ideias para o Leite. Você vai acompanhar o resultado disso. Alguns desses projetos você tomará conhecimento aqui no Canal do Boi. Obrigado por ter vindo, Paulo, mais uma vez. Ficamos devendo aí entrevistas com os meninos que fizeram esses grandes projetos. Eu volto para o programa. E mais informações sobre este evento que será realizado nesta sexta-feira lá em São Paulo, você pode acessar pelo site www.ideasformilk.com.br ou também pelas redes sociais, que é o Facebook/ideasformilk, ou também pelo Instagram, que é @ideasformilk_br. E a gente vai para mais um rápido intervalo comercial, o último desta edição. Na volta, os números finais da soja e do dólar. Até já. Já estamos de volta com os números finais da soja em Chicago dessa edição. A gente dá mais uma conferida dos negócios hoje, porque eles vêm em alguma recuperação. Lembrando, a semana começou com forte queda para a soja em Chicago por conta da pouca esperança em relação a um acordo comercial entre China e Estados Unidos. As cotações ontem caíram muito. Hoje, o mercado recupera um pouco. Contratos com vencimento em janeiro vêm a $8,66 por bushel. Posição de março, $8,80 o bushel. Soja negociada em Chicago para entrega em maio, $8,94. E a posição de julho vem a $9,07 por bushel, com as posições recuperando agora 4 centavos de dólar por posição. E o dólar opera em movimento de queda nesta terça-feira após 5 altas seguidas, com a atuação do Banco Central para acalmar o mercado devido ao cenário externo mais turbulento. Você vê comigo que a moeda norte-americana está com uma queda ligeira de 0,32%, com a moeda norte-americana sendo vendida a R$ 3,90 mais 4. E o Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê em breve. Tchau, Carla. Tchau, Ju. Tchau, muito obrigada pela sua companhia e até mais.